por você estar recebendo dinheiro por isso. Quando você trabalha com a promotoria, você escolhe se você quer denunciar ou não denunciar, se você vai seguir com aquele processo ou não. E essa autonomia me chamava atenção. Então, meu caminho parecia já estar definido. E depois, logo aí no finalzinho da minha faculdade, eu recebi o convite da minha prefeitura em Santo Ângelo para ser Miss Santo Ângelo, concorrer no Miss Rio Grande do Sul. Quando eu olhei 89 mulheres, eu falei, impossível, não tem como ganhar isso aqui. Aí quando eu cheguei, eu falei, mas agora eu quero ganhar, agora eu quero representar minha cidade e já estou em Porto Alegre, preciso mostrar o melhor. Você já era modelo ou não? Nada. Eu trabalhava em rádio como locutora. Uau! Na Rádio Novos Horizontes, que era ainda existe, é uma rádio local. E como era uma coisa meio DJ, fazia as gravações dos comerciais e chamava a programação, então trabalhava, estava tranquila, estudava à noite, trabalhava de dia. E aceitei e ganhei o Miss Rio Grande do Sul, menos de 3 meses eu já estava no Miss Brasil, ganhei o Miss Brasil e 1 mês e meio depois eu fui para o Miss Universo em Trinidad e Tobago, no Caribe, são 2 ilhas do Caribe. E foi uma experiência incrível, porque lá, principalmente, eu descobri o quanto eu precisava me preparar para a vida. O quanto eu ainda estava crua, apesar de achar que já tinha realizado muitas coisas. E o que foi mais desafiador, eu precisei aprender idiomas para poder me comunicar mais. A comunicação sempre foi um forte, algo que eu gosto, que me seduz, que talvez seja um diferencial na minha vida. E lá eu não conseguia exercer isso plenamente porque eu não tinha o inglês fluente, meu espanhol era bem limitado. E eu voltei e comecei a estudar também. Além de viajar muito pelo país, como Miss Brasil. No Miss Universo eu acho até que eram 102 mulheres, eu fiquei em 12º lugar e eu reputo que na época era muito mais uma questão estética. E eu sei que as pessoas querem algo mais das mulheres, mas eu sempre bato na mesma tecla. Um concurso de estética, se você vai num campeonato de futebol, você tem que saber jogar futebol. Claro. Se você vai num concurso de estética, a prioridade é a questão física, a plástica, a beleza, o carisma. Mas hoje, me deixa muito feliz que os concursos evoluíram, eles estão cada vez mais mesclando a mulher bonita, que tem uma plástica atrativa, que chama atenção, mas uma mulher também realizada. Eles aumentaram o limite da idade. Na minha época, você só poderia ser Miss até 25 anos. Hoje você pode ultrapassar 30 anos e concorrer a Miss Universo, a Miss Brasil, enfim. E o que eu vejo, parece que eles olham também até o conteúdo, né? A beleza é meio que uma beleza completa, né? Olha o que a pessoa fala, como ela se comporta, as coisas que ela acredita, o que ela defende, também isso... Antigamente era bem rigoroso esse negócio, né? Que a Marta Rocha perdeu o detalhe, né? As polegadas as famosas. As polegadas famosas de Marta Rocha era por esse nível de exigência que se havia naquela época, né? Realmente, na época que eu fui pro Miss, essa coisa de eu já esperava que eu seria medida, que teria, vamos ver quais são as medidas da Renata. Não, isso não teve. Na verdade, na minha época já aboliram isso. Agora, o que é mais importante é que hoje é impossível você ter uma beleza física, ponto, acabou. A mulher hoje, ela conseguiu tantos espaços, ela cresceu tanto como ser humano e principalmente como profissional, que ela busca outras qualidades. Então, leva muito tempo para fazer a beleza. Você tem que se cuidar muito, academia, massagem, dieta, acompanhamento. Hoje, as pessoas que não estão participando de um concurso têm um acompanhamento médico, nutricionista, personal trainer. Nossa. Imagina tudo isso. Se hoje na vida as pessoas já fazem isso, uma Miss, ela tem que cuidar, ela tem que estar o tempo inteiro impecável, porque ela participa de inúmeros eventos e não tem tanto tempo para malhar, está sempre viajando, e pelo menos na minha época era assim. A rotina, então, é bem complicada. Assim. Porque você vive dentro de um avião, você chega numa cidade, você faz um evento, você vai para outra, de vez em quando você volta para casa, recomeça tudo. Então, eu passei um ano intenso. E quando foi chegando no final, que eu já realmente iria passar a faixa, a coroa, eu comecei a me sentir um pouco órfã. Realmente eu confesso que dá uma tristeza, porque você tem a sensação que não realizou tudo, que não conseguiu... Imagina, no Brasil conhecer todas as cidades é impossível. Sim, em um ano, não tem como. Não é geograficamente, é inadmissível. Então, eu continuei ainda apresentando vários concursos de Miss, e mais uma função de comunicadora. Isso durou muitos anos, inclusive quando eu comecei na Band, a Band adquiriu os direitos do Miss Brasil e do Miss Universo, e eu apresentei vários concursos de Miss Brasil e Miss Universo na TV. Então a minha história como Miss,
ela foi muito bem executada, eu aprendi demais, eu sou grata até hoje, eu tenho orgulho de ter passado por isso, mas na TV eu pude estender um pouquinho mais dessa época, passando a minha experiência, aquilo que eu vivi, e realmente eu entrei no concurso de Miss uma menina e saí uma mulher. Então mudou a minha vida e isso me deu segurança para poder fazer uma segunda faculdade, que era jornalismo, e que mesmo quando você está em televisão, que você tem um emprego teoricamente garantido, aí começa um processo mais árduo, porque você precisa mostrar que você sabe manter aquilo, que você tem condições de continuar, de surpreender, de estando no mesmo lugar, mostrar para as pessoas que é fácil, ou pelo menos que você transforma isso em algo fácil, que é a revitalização, você não estagnar, você ser uma pessoa motivada. Eu não espero que os outros me motivem, apesar de buscar também motivação nas pessoas, porque é importante. Mas eu tenho que buscar elementos para começar o meu dia em alta, para fazer um bom programa de televisão, para poder ver um jogo, para poder comentar, para poder entender o processo, toda a dinâmica do futebol diariamente. Isso eu faço há muito tempo e me renovo. E o Miss, talvez, aquela competitividade, quando eu cheguei em Trinidad e Tobago, que eu olhava a Miss Venezuela, Miss Estados Unidos, Miss Filipinas, eu ficava impressionada, as mulheres eram elegantes, preparadas, impecáveis, parecia que elas não transpiravam. Eu falava, gente, mas tá um calor, nenhuma transpira, nenhuma fica numa postura errada. E claro que elas ficam. Um dia, eu lembro, nós ensaiamos 9 horas exaustivamente, gente, eu não aguentava, eu não conseguia mais ficar em pé, e eles falavam, não, vamos lá, e a gente sabia que era assim. E no final nós tínhamos um quarto da bagunça. O que era o quarto da bagunça? Tinha todo tipo de guloseimas, eu nunca tinha visto bolacha Oreo na minha frente, lá tinha. Então era assim, cheio de guloseimas. Eu lembro que a gente entrou nesse quarto depois, um monte de mulheres, era assim, abarrotado, e todo mundo comendo pizza na mão. Eles trouxeram pizzas e a gente pegava a fatia de pizza na mão. Então aquilo foi tão primitivo, mas eu achei tão verdadeiro, que ali era, sabe, ali não tinha o abacaxi, que elas comiam muito abacaxi para não engordar, aquela coisa toda. Então eu acho que assim, tem sacrifício sim, mas é aquilo que você está disposto a fazer, aquilo que você tem condições de realizar. E se você não ganhar um concurso, não tem problema. É legal competir, é salutar, isso também te deixa animada. Eu não saí desanimada, eu voltei e falei, bom, agora eu tenho aí 1 ano para representar o meu país, as mulheres do meu país, para ser uma pessoa que de repente vai marcar alguma coisa, que vai mostrar para uma sociedade brasileira que é uma pessoa bem informada. Naquela época os jornais, não era a internet ainda, a gente lia jornal, você acompanhava o noticiário, você conversava com pessoas. Eu tentava buscar elementos e formas para me transformar numa mulher mais atuante, mais participativa e que pudesse realmente interagir com qualquer pessoa.